Imagine um mundo onde o tempo não flui pelos relógios, mas pelas cheias do grande rio, onde a aurora da história cintila na leve névoa matinal sobre as areias, e o sol retorna a cada dia às margens antigas, como por vontade dos deuses. Este é o Egito. Não o Egito moderno, mas aquele que surgiu há milhares de anos, em uma era em que a escrita mal começava a aparecer em argila e pedra, e a fé no poder da natureza e na vida após a morte guiava os pensamentos e as ações das pessoas. O Egito é uma das civilizações mais antigas da história da humanidade. Suas costas, banhadas pelas águas do mar Mediterrâneo, tornaram-se o berço de crenças, gênio arquitetônico, conhecimento astronômico e uma percepção mística do mundo. A própria palavra Egito chegou até nós pelos gregos. A Aegyptos, que por sua vez é uma forma distorcida do antigo nome egípcio Hut-Ka-Ptah, mansão do espírito de Ptah, um dos deuses mais antigos de Mênfis. Foi este santuário que se tornou o símbolo do grande reino que mais tarde seria chamado de Egito. Mas os próprios egípcios chamavam seu país de outra forma. Para eles era Kemet, a Terra Negra, em homenagem ao solo fértil e escuro, um presente das cheias do Nilo. E até hoje, em árabe, usa-se o nome Misr, simplesmente país. Tão simples e, ao mesmo tempo, tão majestoso. Os primeiros vestígios de vida humana nessas terras remontam a muito tempo. Há mais de 10.000 anos, caçadores-coletores começaram a se estabelecer nas margens do Nilo. Eles vinham ao rio como a uma artéria viva, capaz de nutrir e saciar a sede. As terras circundantes eram estéreis, queimadas pelo sol, e apenas uma estreita faixa verde ao longo do Nilo era como um oásis mágico que trazia vida. Por volta do 8º milênio a.C., a criação de gado e a agricultura já haviam começado aqui. Foi nessas margens que surgiu uma das primeiras culturas agrárias do mundo. Arqueólogos encontram restos de habitações, ferramentas de pedra e cerâmica, que narram como, lenta mas constantemente, uma sociedade sedentária emergiu da vida nômade. Por volta do 6º milênio a.C., surgem os primeiros assentamentos. Começa a era da cultura badariense. As pessoas cultivavam trigo, colhiam linho e fabricavam vasos de faiança e terracota. Foram seguidas pelas culturas amratiana, gerzeana e semainiana, que juntas formam o período Nácada. Cada uma delas deixou uma marca no desenvolvimento da religião, da arte e das primeiras formas de organização política. O Nilo, naqueles dias, não era apenas um rio. Era a fronteira entre a vida e a morte, um caminho para outro mundo, um espelho da ordem celestial. Os egípcios acreditavam que tudo no mundo tinha seu reflexo no plano divino. O nascer do sol, as cheias do rio, o movimento das estrelas. Tudo estava sujeito às grandes leis de Maat, a ordem eterna. A escrita originou-se aqui entre o 4º e o 3º milênios a.C. Foi então, nas profundezas do tempo, que apareceram os primeiros hieróglifos, imagens e símbolos capazes de expressar pensamentos e vontade. A palavra tornou-se sagrada. E a história, eterna. A vida terrena, na compreensão do antigo egípcio, era apenas um breve segmento no caminho infinito da alma. Após a morte, uma pessoa era julgada na sala da verdade. Se seu coração fosse mais leve que a pena da deusa Maat, ela iria para os campos de Iahu, um paraíso onde a vida continuava quase como na terra, mas sem sofrimento, sem dor, sem separação. Lá, a alma poderia reencontrar seus entes queridos, seus animais amados, retornar à sua árvore natal
e ao riacho onde uma vez passou o seu último dia. Assim, na grande terra do Egito, nasceu a ideia da eternidade, uma ideia que sobreviveu a milhares de anos e ainda vive hoje na pedra das pirâmides, no sussurro das areias, nos olhares assombrados dos descendentes. A partir deste ponto começa a jornada de nossa história noturna. Uma história onde cada pedra é uma página, cada estrela um lembrete de que tudo é transitório, exceto a memória. A noite desce sobre as terras do Alto e do Baixo Egito, quando os contornos do vale mal são discerníveis no horizonte. Nesta suave escuridão, em meio ao alento constante do deserto e ao sussurro da corrente do Nilo, o Estado se forma, não por magia, mas pelo chamado do tempo, persistentemente, lentamente, inevitavelmente. Era uma vez, em tempos antigos, o Egito não era unificado. Suas terras estavam divididas em 2 reinos. Ao sul, ao longo de penhascos irregulares e margens íngremes, estendia-se o Alto Egito. Ao norte, onde o Nilo se ramificava em dezenas de braços no fértil delta, estendia-se o Baixo Egito. Seus povos adoravam deuses diferentes, vestiam roupas distintas, falavam dialetos diferentes. E, no entanto, eram filhos do mesmo grande rio. É de lá, do sul, que emerge uma figura que unirá essas terras em um único reino. Seu nome é Menés, ou, como sugerem os estudiosos modernos, Narmer. Seu nome é como um sussurro na pedra, um eco de força e vontade. Ele foi um governante do Alto Egito, mas seu sonho não era dominar, mas unir. Não destruir, mas criar. A paleta de Narmer, encontrada por arqueólogos, tornou-se o primeiro manifesto do poder, congelado em pedra. Representa um triunfo, um símbolo não apenas de vitória militar, mas do nascimento de uma nova era. Nesta pedra, o governante com a coroa do Egito unificado olha para o mundo com contenção e severidade, como se soubesse que seu ato ressoaria através de milênios. Menés transferiu a capital para uma cidade situada entre as 2 terras. Esta cidade recebeu o nome de Mênfis. Aqui, onde as águas do Alto e do Baixo Egito se encontravam, nasceu o poder que veio a ser chamado Faraó. Não apenas um rei, mas um elo entre o céu e a terra, entre os homens e os deuses, entre o passado e a eternidade. O Faraó era a encarnação de um Deus vivo. Em vida, ele era Horus, o falcão divino, protegendo o Egito dos céus. Após a morte, ele era Osíris, o senhor do submundo. Sua palavra era lei, seu alento um ritual, sua vida um símbolo. Toda a estrutura da sociedade egípcia foi construída ao seu redor, como as estrelas ao redor de uma estrela polar. É nesta era que começa o que os historiadores chamam de período dinástico inicial. Aproximadamente 3.000 anos antes de nossa era, o Egito tornou-se um estado. Leis aparecem, classes sacerdotais são criadas, as primeiras tumbas são construídas. Este é um tempo em que a religião se torna uma parte integral do governo. Cada templo não é apenas uma casa de uma divindade, mas também um centro de poder, um lugar para armazenar conhecimento, grãos e artesanato. Os faraós desta época governaram de Ábidos e Mênfis. Eles ordenaram a construção das primeiras mastabas, tumbas de pedra, precursoras das pirâmides. Suas almas, segundo as crenças, deveriam continuar sua jornada para o outro mundo, mas para isso, o corpo precisava ser preservado. Assim começou a arte da mumificação, a ciência sagrada de superar a morte. Mas o mais importante nesta época não foi a construção, nem o poder. Mais importante foi a consciência da totalidade. Os egípcios começaram a perceber seu país como um organismo único, onde cada pessoa era parte de um plano divino.
agricultor, escriba, sacerdote, governante. Cada um era um elo em uma grande cadeia, onde perturbar o equilíbrio significava ofender a própria Maat, a deusa da verdade e da harmonia. Assim, do pulso do Nilo e da vontade do povo, nasceu o Egito. Não como um lugar no mapa, mas como uma ideia, como ordem, como eternidade. Sua unificação não foi apenas um evento, foi o nascimento de uma civilização que viveria milhares de anos, deixando para trás não apenas pedras e ruínas, mas também uma marca nas almas. E no silêncio da noite, ouvimos essa marca. No sussurro dos hieróglifos, na sombra dos penhascos, no alento do antigo rio. Quando o sol se eleva sobre o deserto, lançando os primeiros raios dourados sobre as águas do Nilo, o antigo egípcio ouvia em cada sopro do vento matinal o alento dos deuses. Para ele, o mundo nunca foi sem alma. Era vivo, animado, povoado por forças tão reais quanto a terra sob seus pés e as estrelas acima de suas cabeças. A fé permeava tudo, não se separava do cotidiano, não se opunha à razão e não exigia provas. A fé era como o ar, invisível, mas necessária. No centro da cosmovisão egípcia estava o cosmos, estruturado de acordo com as leis de Maat, a grande ordem, justiça, verdade e equilíbrio. Tudo o que é vivo e inanimado, todos os rios e montanhas, todas as ações e palavras estavam sujeitos a essa harmonia desconhecida, mas inexorável. Maat não era apenas uma ideia, ela era uma deusa, a personificação do próprio fundamento da criação. Sua pena, leve como um sopro, era pesada contra o coração do falecido na sala da verdade. Se o coração estivesse pesado de maldade, a alma desapareceria para sempre. Mas antes do julgamento, antes da morte, havia vida. E na vida, os egípcios se cercavam de deuses, com amor, com reverência, com franqueza infantil e maturidade filosófica. Havia muitos deuses, e cada um deles refletia uma parte do universo. Seus rostos mudavam, se entrelaçavam, se refletiam uns nos outros como a água em um lago, clara e profunda ao mesmo tempo. Atum, o Deus criador, que emergiu das águas primordiais do caos e criou o mundo de si mesmo. Ele foi a primeira palavra, o primeiro alento, com ele, Reka, o espírito da magia, não a força de vontade, mas a própria possibilidade de existência, como se o tecido do ser dependesse dele. Tudo o que acontecia através de Reka. E então havia Ra, o deus Sol, cuja barca descia ao submundo todas as noites para renascer ao amanhecer. Ele iluminava a terra, dando calor e vida. Era adorado em todos os lugares. As orações começavam com seu nome. Sua coroa solar redonda tornou-se um símbolo da eternidade. Osíris, o deus da vida e da morte, o deus da ressurreição. Seu corpo foi desmembrado e espalhado pela terra, mas sua esposa e irmã, Ísis, o remontou, insuflou vida nele, e do amor deles nasceu Horus, o deus falcão, protetor dos faraós, símbolo do poder real. O olho de Horus tornou-se um símbolo de totalidade, cura, visão que penetra o espaço e as mentiras. 7. O irmão de Osíris, deus dos desertos, da tempestade e da destruição, da inveja e do conflito. Ele era temido, mas respeitado, pois o mundo é impossível sem sombras. Ele era um teste para os vivos. Hathor, a deusa do amor, da música, da beleza. Ela assumia a forma de uma vaca que dava leite ou de uma mulher com um cistro que despertava a alegria. Nos templos cantava-se e dançava-se para ela. Nut,
a Mãe Celestial, cujo corpo, coberto de estrelas, se arqueava sobre o mundo. Geb, a terra, que jazia sob ela, seu irmão e amante. Todos os dias ela dá à luz o sol, e todas as noites ele retorna ao seu ventre. O Egito não conhecia um monoteísmo estrito, mas conhecia a veneração. Havia lugares onde um deus era central, e isso era considerado natural. Em Mênfis, Ptah, o criador através do intelecto e da palavra. Em Tebas, Amon, o invisível, o grande. Em Heliópolis, Ra. Todos eles se fundiam, mudavam, refletiam-se uns nos outros, como a água em um lago, clara e profunda ao mesmo tempo. Os deuses do Egito viviam em templos, mas não estavam confinados à pedra. Estavam na água, na areia, na chama da lâmpada, no sopro da brisa que balançava a cortina ao meio-dia. Cada dia era um ritual. A lavagem matinal, a oferta de comida, o acender da lâmpada, isso não era rotina, mas um ato sagrado que mantinha o equilíbrio no mundo. E quando uma pessoa morria, ela continuava seu caminho. Chegava à sala da verdade, apresentava-se diante de Osíris e, se fosse digna, entrava nos campos de Iaru. Mas antes, precisava conhecer as leis de Maat. Com seus lábios, pronunciava a confissão negativa. Eu não roubei. Eu não menti. Eu não causei sofrimento. Eu não fui cruel. Isso não era apenas uma lista de ações. Era uma alma purificada da vaidade. A religião no Egito não é uma crença em um milagre. É confiança na ordem, aceitação do mundo, compreensão de que tudo tem seu lugar. E toda noite, olhando para as estrelas, o egípcio sentia que não estava sozinho, que tudo ao seu redor estava cheio de significado, que mesmo a morte não era um fim, mas uma transição. Assim eram os deuses do Egito, não distantes e indiferentes, mas próximos, conectados, vivos em cada pedra e cada palavra. E talvez por isso, através de milênios, suas imagens ainda nos olham, de afrescos, de estátuas, das profundezas dos sonhos. Quando a luz da manhã toca os gigantes de pedra no planalto de Gizé, o silêncio torna-se quase palpável. Esses colossos estão aqui há mais de 4.000 anos, imperturbáveis, silenciosos. Eles contemplam o deserto onde faraós mudaram, impérios desapareceram e os ventos do tempo vieram, mas eles permaneceram. Assim começou o Império Antigo, um dos períodos mais monumentais da história da humanidade. Este foi o tempo em que o Egito não apenas se uniu, mas começou a criar de tal forma que sobreviveria séculos. Entre o século 27 e o 2012 a.C., o país conheceu paz, ordem e a busca pela grandeza. Foi a época de arquitetos, escribas, sábios e pedreiros que não apenas construíram, eles deixaram um rastro para a eternidade. Começou com o faraó Djoser, que reinou por volta do século 27 a.C. Ele foi o primeiro a desejar que sua tumba fosse diferente de todas as outras. Não apenas uma mastaba, mas algo mais. Seu arquiteto, um sábio chamado Imhotep, propôs uma nova solução. Erguer uma mastaba em várias camadas, uma sobre a outra, para criar uma estrutura escalonada. Assim, nasceu a primeira pirâmide. Simples na forma, mas grandiosa na essência. Ela se ergueu sobre o deserto em Saqqara como um desafio ao tempo. Imhotep não foi apenas arquiteto, mas também o primeiro cientista cujas obras médicas chegaram aos descendentes. Ele descreveu doenças, estudou anatomia, buscou as causas do sofrimento não em maldições, mas no corpo humano. Seu nome foi pronunciado com reverência por séculos como a encarnação da razão e do conhecimento. Após Djoser,
começa a Era das Grandes Pirâmides. Os governantes da quarta dinastia, Quéops, Quéfren e Miquerinos, criam o que mais tarde seria chamado de uma das 7 maravilhas do mundo. O Planalto de Gizé torna-se um símbolo do Egito, e até a própria terra aqui começa a respirar pedra e história. A pirâmide de Quéops, que os gregos mais tarde chamariam de pirâmide de Quéops, eleva-se a uma altura de mais de 140 metros. Milhões de blocos de calcário, cada um pesando várias toneladas, foram assentados com precisão meticulosa. Como? Uma pergunta para a qual ainda não há uma resposta única. Alguns dizem gênio da engenharia, outros tecnologias esquecidas, mas todos concordam. Esta é uma manifestação de força de vontade e fé na eternidade. A pirâmide de Quéfren ergue-se nas proximidades. É coroada por um revestimento parcialmente preservado que outrora brilhava ao sol como um espelho. Diante dela, a grande esfinge, o rosto de um homem, o corpo de um leão. Ela contempla o nascer do sol há mais de 40 séculos. Seus olhos estão timidamente cobertos pela areia do tempo, mas seu olhar é ainda claro. Quem é ela? Um retrato do faraó? Uma guardiã da necrópole? Ou a própria alma do Egito? A pirâmide de Miquerinos, a menor das 3, mas não menos elegante. Dentro dela, paz, labirintos, rituais, memória. Curiosamente, ao contrário dos mitos, as pirâmides não foram construídas por escravos. Dados históricos mostram. Os construtores eram pessoas livres, muitas vezes altamente qualificadas. Recebiam moradia, alimentação, assistência médica. Construíam não por medo, mas por orgulho, porque cada bloco era uma oração, cada nível um passo para a vida após a morte. Era uma questão de honra, uma tarefa nacional cheia de significado. A ideia da pirâmide não é apenas uma tumba, é uma escada para o céu, um símbolo da ascensão da alma, da base ao topo, da terra a Ra. Dentro das pirâmides repousavam os corpos cuidadosamente mumificados dos faraós. O corpo tinha que ser preservado para que a alma pudesse retornar a ele. Ao lado eram colocados vasos com comida, estatuetas de servos, amuletos e papiros com feitiços, tudo o que era necessário no outro mundo. Assim nasceu o Livro dos Mortos, um rolo de instruções para a alma para que não se desviasse do caminho. Na era do Império Antigo, o sistema estatal também se fortaleceu. Escribas registravam tudo: colheitas, oferendas, leis, genealogias. A burocracia tornou-se não um fardo, mas o fundamento da ordem. Todos sabiam o seu lugar. Todos entendiam que seu trabalho estava inserido no plano geral. Mas mesmo nessa grandeza, uma faísca de fragilidade espreitava. Com o tempo, os faraós tornaram-se cada vez mais fracos, a nobreza mais poderosa. Perto do fim do Império Antigo, um período de fragmentação se instalou. O Egito perdeu temporariamente sua unidade, mas a memória do grande permanece. Em cada pedra, em cada lenda, em cada olhar para as pirâmides, quando se está a seus pés e se percebe, você é um grão de areia no tempo, mas mesmo um grão de areia pode refletir a luz. Após a grandeza, sempre vem o silêncio. E na história do Egito, esse silêncio não foi paz, mas uma rachadura. Perto do fim do Império Antigo, por volta do século 22 a.C., o poder dos faraós começou a diminuir. O sistema que havia mantido a ordem por séculos começou a desmoronar sob o peso de sua própria grandeza. As terras não obedeciam mais ao centro.
Os nomos, regiões locais, começaram a governar autonomamente, e cada governante local sentia-se quase como um faraó. Este período é chamado de Primeiro Período Intermediário, um tempo turbulento, fragmentado, perturbador. O Egito não estava mais unificado. O norte e o sul do país se separaram. No Alto Egito, a cidade de Hieracómpolis se ergueu, e mais tarde, Tebas. No Baixo Egito, Mênfis, enfraquecida, mas ainda significativa. Entre essas regiões, uma luta por controle, por verdade, por memória. Mas mesmo nesta era sombria, a fé não se extinguiu. As pessoas continuaram a viver, a construir, a orar. Novas formas de arte surgiram, mais humanas, mais terrenas. Nas estátuas, não apenas ideais, mas também traços reais eram agora refletidos. As pessoas buscavam proximidade, não distância. Mesmo em declínio, o Egito permaneceu Egito. Um país onde a história não morre, mas transita para um ritmo diferente. O país foi reunificado a partir do sul. Em Tebas, uma nova dinastia ascendeu e seu governante foi Mentuhotep Sesiont. No início do século XXI a.C., ele conseguiu conquistar Hieracómpolis, subjugar as terras fragmentadas e restaurar a unidade. Assim começou o Império Médio, um novo capítulo cheio de renascimento. A Era do Império Médio, que abrangeu aproximadamente 400 anos, não é apenas uma vitória política. É o retorno da harmonia. Tebas torna-se a nova capital, e com ela vem uma nova estética, um novo pensamento. A arte novamente busca o sublime, mas não esquece a humanidade. Nos templos, os hinos ressoam não apenas aos deuses, mas também ao próprio homem, ao seu dever, à sua alma, aos seus medos e esperanças. Os faraós do Império Médio não foram apenas líderes militares e construtores. Eles foram legisladores, organizadores, observadores. Um deles, Amenemhat Menes, fundou uma nova capital, Itejó-Taue. Ele não foi apenas um governante, mas também um filósofo. Seus ensinamentos chegaram até nós como um exemplo da sabedoria egípcia, como governar, como viver, como ser justo. Durante a 12ª dinastia, o Egito novamente expandiu suas fronteiras, penetrou para o sul na Núbia e fortificou as fortalezas fronteiriças, reviveu os sistemas de irrigação, melhorou a agricultura e abriu rotas comerciais para a Ásia. O mundo estava novamente em suas mãos. E embora as sombras do passado ainda tremessem na memória, o país foi novamente preenchido com luz. Esta é também a era dos primeiros exércitos regulares. O Egito não dependia mais apenas de mobilizações repentinas. Criou uma força armada permanente e disciplinada. As fronteiras eram guardadas, o comércio florescia, os templos eram renovados. Sob Senusret I, o templo de Karnak foi construído, um dos futuros símbolos da eternidade. Mas como muitas vezes acontece, após a luz, uma sombra surge novamente. Perto do fim do Império Médio, o poder declina. A 13ª dinastia já não era tão forte quanto suas predecessoras. Discórdia, dificuldades internas, a tensão relaxada às fronteiras. Tudo isso se tornou um convite para estrangeiros. Novos povos chegaram do norte, misteriosos, fortes, diferentes dos egípcios. Eram chamados de Ixos, reis estrangeiros. Eles apareceram por volta do século XVIII a.C., se estabeleceram no delta do Nilo e construíram a cidade de Avaris. Seus governantes tinham nomes semitas, suas armas eram de bronze e carros. Trouxeram novas tecnologias, mas também medo. Os Hyksos conquistaram o Baixo Egito. Tebas permaneceu independente, mas sitiada. O segundo período intermediário começou. Mas essa já é a história do próximo capítulo.
Enquanto isso, ouvimos como, apesar da agitação, as lâmpadas ardem em Tebas, como os sacerdotes novamente leem as orações de Maat, como a fé vive nos corações das pessoas, que mesmo depois da escuridão, o sol nasce, e o Egito se levantará novamente, como se levantou antes. Porque o Egito não é apenas um país, é o sopro do tempo. Às vezes a história flui suave e pacificamente, como o Nilo em sua abençoada cheia. Mas às vezes algo novo irrompe nessa corrente, algo que muda seu curso, assusta e depois força a crescer. Foi assim que os Hyksos chegaram ao Egito. Eles eram chamados de Reka-Kassut, governantes de terras estrangeiras. Para os egípcios, acostumados ao conceito de Ma'at, harmonia e ordem, esses recém-chegados eram a encarnação do outro, caos, inesperado, invasão. Mas os Hyksos não eram destruidores, mas sim portadores de mudança. Eles apareceram no delta do Nilo no final do século XVIII a.C. Sua origem exata é desconhecida. Provavelmente eram povos do Levante, da Síria, Palestina, das terras do Mediterrâneo Oriental. Eles falavam línguas semitas, adoravam seus deuses, tinham costumes diferentes, mas o mais importante, eles trouxeram consigo tecnologias que o Egito ainda não conhecia. Eram carros leves e rápidos, puxados por pares de cavalos. Era o arco composto, de longo alcance, poderoso, mortal. Era o bronze, um metal capaz de forjar não apenas armas, mas também o domínio. Os Hyksos usaram essas inovações para tomar o poder no Baixo Egito. Sua capital tornou-se a cidade de Avaris, localizada a leste do delta. Mas não eram bárbaros. Adotaram costumes egípcios, governaram como faraós, ofereceram sacrifícios a deuses egípcios. Em seus palácios, a língua egípcia era falada. Nas paredes, relevos egípcios. Deixaram para trás uma cultura mista, e por mais estranho que pareça, foi precisamente isso que mais tarde se tornaria a base para a renovação. Tebas, a capital do sul, não se submeteu. Os governantes de Tebas olhavam para o norte com dor e determinação. Sabiam que os Hyksos haviam violado Maat, e Maat precisava ser restaurada. Aparece a figura de Sequenem-Retal, um faraó cuja vida marcou o início de uma grande resistência. Ele começou a luta contra os Hyksos, mas caiu em batalha. Arqueólogos encontraram sua múmia com fraturas no crânio, vestígios de uma morte violenta. Seus filhos, Camose e Amos, continuaram a luta. Ahimose-Prini, cujo nome significa nascido da lua, foi quem levou o assunto a termo. Ele expulsou os Hyksos, destruiu sua capital, unificou o Egito novamente, definitivamente. A partir deste momento, uma nova era começa, o novo império. Mas antes de deixarmos os Hyksos, deve-se notar, apesar da dor e do sofrimento, apesar da invasão, o Egito herdou muito desses estrangeiros. Carros, novos tipos de armas, tecnologias de agricultura, diplomacia, fortificação. Às vezes é precisamente a ameaça externa que força uma civilização a se repensar e a se tornar mais forte do que antes. E assim aconteceu. O Egito emergiu da escuridão não enfraquecido, mas transformado, tornou-se uma potência militar. Aprendeu a se defender, mas também a se expandir. Sob Ahmose e seus sucessores, o Egito entrou na fase mais brilhante e majestosa de sua existência. Em breve, Thutmose e Hatshepsut, Akhenaton e Nefertiti, Ramsés, o Grande, e Tutankhamon entrarão em cena. Mas em sua sombra, Ahmose sempre estará lá, o libertador, o restaurador, o início de um novo amanhecer. E nesta aurora,
Em uma leve névoa empoeirada sobre o horizonte, o Egito, despertado e fortalecido, prepara-se para contar sua nova canção, a canção do novo império. Quando o Egito reviveu após a turbulência, não era mais o mesmo. Libertado, renovado, inspirado pela dor da perda e pela alegria do retorno, ele entrou em uma era de grandeza. Este é o tempo, o novo império, a era do império, a era dos faraós, cujos nomes, séculos depois, em meio às areias e sob as cúpulas dos museus, serão pronunciados. Uma era em que o Egito não apenas se defendeu, mas se tornou um conquistador, um formador de tendências, um guardião de segredos e o ápice do mundo. O início desta época está associado a Ahmose I, o libertador, que expulsou os Hyksos e lançou as bases para uma nova dinastia, a 18ª. Sob ele, o Egito se fortaleceu internamente. Templos foram restaurados, sacerdotes recuperaram o poder. O exército tornou-se permanente e forte. Tebas era novamente a capital, e em seus templos, hinos ressoavam a Amon, elevado ao trono dos deuses. A partir da era da 18ª dinastia, o termo faraó começou a ser aplicado ao governante e, mais tarde, tornou-se o título oficial. Chega a Era das Conquistas. Tutmés I empreende campanhas, estendendo as fronteiras do Egito até o Eufrates. Sua filha, a grande rainha Hatshepsut, ascende ao trono, não como regente, mas como governante de pleno direito. Ela não travou guerras, mas seu nome tornou-se um símbolo de diplomacia, comércio e florescimento cultural. Hatshepsut manda construir um dos mais elegantes templos do Egito em Deir el-Bahari, branco como a neve, de vários níveis, como se tivesse surgido da própria rocha. Ele ainda impressiona por sua harmonia. Ela abre rotas marítimas para a misteriosa terra de Punt e estabelece relações internacionais, traz para o Egito resinas aromáticas, ouro, animais e plantas exóticas. Sob seu governo, o país prospera, mas seu nome seria mais tarde tentado a ser apagado. Seu sucessor e, possivelmente, corregente Tutmés III, um dos maiores comandantes militares da história do Egito, quis que apenas homens se lembrassem de quem governava a terra. Ele empreende mais de 20 campanhas militares, transformando o Egito em um império. Seu exército leva a bandeira do faraó para a Síria, Palestina, Núbia. O Egito torna-se uma potência a ser levada em conta. Seu império se estende da costa mediterrânea às águas do sul do Nilo. Ao mesmo tempo, a ciência, a medicina e o artesanato floresceram. Arqueólogos encontram papiros com receitas medicinais, descrições de operações cirúrgicas, regras de higiene feminina. A cerveja era usada como remédio, banhos e piscinas eram construídos não apenas para a purificação do corpo, mas também para o prazer. Médicos estudavam anatomia, escreviam manuais, observavam o céu. Mas no auge do poder, o Egito enfrentou um novo dilema. O poder dos sacerdotes crescia. O poder dos sacerdotes de Amon tornou-se particularmente grande. Eles possuíam terras, riquezas, influência. E então, um faraó ascendeu ao trono que decidiu mudar a própria essência da fé. Seu nome é Amenhotep IV, mas mais tarde ele se tornaria Akhenaton, espírito vivo de Aton. Ele rejeitou o panteão, fechou templos, construiu uma nova capital, Akhetaton, hoje conhecida como Amarna. Ele adorava um único deus, Aton, o disco solar. Sua esposa, a rainha Nefertiti, tornou-se sua aliada, um ideal de beleza e força. Juntos, eles criaram uma nova religião, uma nova estética.
uma nova política. A escultura tornou-se viva, natural. Nos retratos apareceram sorrisos, movimentos, humanidade. Mas as reformas de Akhenaton minaram o fundamento da tradição. Os sacerdotes foram privados de seu poder. O povo estava confuso. Após sua morte, tudo voltou ao que era antes. Seu filho ascendeu ao trono, um menino cujo nome seria mais tarde conhecido em todo o mundo. Tutankhamon, originalmente Tutankhaton, tornou-se Tutankhamon. Ele trouxe o país de volta à fé anterior, transferiu a capital de volta para Tebas, restaurou os templos de Amon. Seu reinado foi curto, ele morreu jovem, deixando para trás uma tumba intocada que seria encontrada 3.000 anos depois por Howard Carter. Isso seria uma sensação, mas essa é a história do futuro. Depois dele, veio o maior de todos os faraós, Ramsés II. Ele é chamado de Ramsés, o Grande. Ele construiu Abu Simbel, 2 templos esculpidos na rocha, dedicados a ele e à sua amada esposa Nefertari. Ele concluiu o primeiro tratado de paz da história, com os hititas, após a Batalha de Kadesh. Ele construiu, governou, conquistou, viveu por quase um século. Ele se tornou um mito em vida. Foi chamado de Grande Ancestral, era temido e respeitado. Sobreviveu a esposas, filhos, épocas e guerras. Depois dele, o Egito começou a desaparecer lentamente, mas a chama, acesa na era do Novo Império, continuaria a arder por muito tempo. Nos templos, na areia, na memória. E nós, através dos milênios, ainda ouvimos esse fogo. O vento que acaricia o rosto da esfinge. A luz que cai sobre as colunas de Karnak. O silêncio que envolve a tumba do jovem rei. O Egito vive, porque a memória não morre. O sol sobre o Egito ainda brilha intensamente, mas já não aquece como antes. A grandeza ainda está presente, nos templos, nas campanhas, nos nomes titulados. Mas no horizonte, as sombras se adensam. O vento da história muda de direção. Novas vozes, novos povos, novas ameaças se misturam. Após Ramsés II, o Egito ainda tentou manter seu papel de potência líder, mas tudo se tornou mais difícil. Os sucessores do grande faraó lutaram para suportar a pressão, tanto de dentro quanto de fora. No horizonte, novos inimigos apareceram, povos cujos nomes seriam sussurrados com apreensão. Eles são chamados de povos do mar. Sua origem permanece um mistério. Talvez tenham vindo da região do Egeu, das costas dos Balcãs ou da Ásia Menor. Eles se moviam ao longo da costa, conquistando cidades, destruindo reinos, como uma inundação que não podia ser resistida. Já haviam destruído o Império Hitita, devastado Chipre, atacado o Levante. Seus navios transportavam guerreiros com armas de bronze, com forte vontade e sede de terra. No Egito, Ramsés III reina. Ele é chamado de o último grande faraó. Ele reconhece a ameaça e se prepara para ela. Ele fortifica as costas, reúne tropas, constrói uma frota. E quando, no final do século XII a.C., os povos do mar se aproximam, o Egito está pronto. A batalha foi magnífica. Águas encharcadas de gritos e cobre, margens cobertas de cadáveres, mas o Egito triunfa, graças à estratégia, disciplina e, possivelmente, à vontade dos deuses. Foi uma vitória, mas também uma premonição do fim. Após esta guerra, o Egito já não era o mesmo. A vitória teve um custo alto. Os conflitos internos intensificaram-se. Os sacerdotes tornaram-se mais poderosos que os faraós. O poder desintegrou-se, como o reboco rachado de um templo antigo.
As terras outrora sujeitas ao Egito foram perdidas na Núbia e romperam revoltas. Na Ásia, novas forças ganharam poder. Os sacerdotes de Amon, que haviam concentrado em suas mãos imensas propriedades e riquezas, tornaram-se um estado dentro de um estado. Às vezes governavam o país em nome do faraó e às vezes em seu lugar. O poder centralizado desintegrou-se. O Egito entrou em um período conhecido como Terceiro Período Intermediário. Ramsés XI reina, o último da 20ª dinastia. Seu poder mal se estendia além de Tebas. A administração era corrupta. O tesouro estava vazio. Os templos estavam cheios, mas silenciosos. Este foi o fim de uma grande era. E, no entanto, mesmo neste pôr do sol, há reflexos do antigo esplendor. Um dos filhos de Ramsés II, Raemosset, tornou-se um dos primeiros restauradores e colecionadores conhecidos de memórias antigas no Egito. Ele viajou para templos antigos, restaurou inscrições esquecidas, registrou os nomes de faraós há muito tempo desaparecidos. Ele era um arqueólogo antes do advento da arqueologia. Ele era a voz da memória, no silêncio. Ele sabia que impérios morrem, mas o conhecimento permanece. Ele entendia que a poeira cobre tudo, exceto a verdade. E assim o Egito, exausto, enfraquecido, fragmentado, ainda está de pé. Não mais comanda os mares. Seu exército não é mais temido no exterior, mas em seu coração, templos de pedra, textos dourados, a memória do sol que nunca desaparece completamente. Reis estrangeiros sucederão aos faraós. Os assírios virão, depois os persas. Mas o Egito viverá, em lendas, nas areias, nas linhas dos hieróglifos. Porque não é apenas um país, é uma civilização que sabe morrer lentamente, com dignidade e renascer. Quando uma árvore envelhece, sua casca racha, mas suas raízes ainda estão vivas. Assim foi com o Egito no final do 1º milênio antes de Cristo. Não mais governava os destinos de outros povos, não mais liderava campanhas além de suas fronteiras, mas ainda estava de pé, com templos antigos, com um povo que se lembrava dos faraós, com deuses em que ainda acreditavam. No entanto, novas forças começaram a crescer nessa fragilidade. No século 7 a.C., uma grande potência se levantou no leste, a Assíria. Era como um redemoinho, conquistou cidades, destruiu capitais, queimou bibliotecas. Seus guerreiros não conheciam a piedade. No ano de 671 a.C., o rei assírio Assaradom invadiu o Egito. Ele conquistou Mênfis, capturou o rei, estabeleceu seu domínio. Os assírios deixaram guarnições, mas não se enraizaram. Estavam interessados em tributos, não em cultura. E assim que seu poder diminuiu, o Egito se levantou novamente. Mas não era mais o mesmo Egito. Eram fragmentos que viviam da memória. Por um curto período, o país recuperou sua independência. O rei Piye de Cush, o reino do sul na Núbia, unificou o Egito e proclamou-se faraó. Assim começou a 25ª dinastia, a dinastia dos faraós negros. Seu poder foi consolidado com base na religião e nas tradições. Eles honraram os cultos antigos, restauraram templos, falavam egípcio, mas seu reinado foi efêmero. Em 525 a.C., uma nova força chegou, a Pérsia. O rei Cambises II, filho do grande Ciro, invadiu o Egito e o derrotou em Pelósio. Os egípcios, profundamente religiosos, consideravam os gatos animais sagrados, encarnações da deusa Bastet. Os persas usaram isso como estratagema militar. Pintaram gatos em seus escudos, lançaram animais sagrados na frente das tropas.
Os egípcios não ousaram lutar. A cidade se rendeu. O Egito tornou-se uma satrapia do Império Persa. Os persas governaram com dureza, mas com eficácia. Construíram estradas, promulgaram leis, guardaram as fronteiras. No entanto, o povo não os aceitou como seus. Era um poder estrangeiro e o Egito ansiava. 2 séculos se passaram. E então, da Macedônia, uma nova estrela se levantou. Alexandre, jovem, indomável, genial, em seu exército, helenos, trácios, persas, gregos, mas o espírito, um só. Ele conquistou a Pérsia, derrotou Dário, seguiu em frente. Em 332 a.C., ele entrou no Egito, sem luta. Foi recebido como um libertador. Alexandre admirava o Egito. Ele honrou seus deuses, ofereceu presentes a Amon, visitou o oráculo em Siwa. Os sacerdotes do templo de Amon em Siwa reconheceram nele um espírito divino, fortalecendo assim sua legitimidade aos olhos dos egípcios. Ele fundou uma cidade, Alexandria. Não apenas uma cidade, mas um símbolo de uma nova era. Aqui línguas, filosofias, povos se misturariam. Aqui uma biblioteca surgiria, onde o conhecimento de todo o mundo seria reunido. Aqui faróis seriam acesos guiando navios e ideias. Alexandre deixou o Egito para conquistar o Oriente, mas logo morreu. Seu corpo, segundo a lenda, retornaria a Alexandria, onde seria enterrado com honras, como um faraó. Após sua morte, seu general, Ptolomeu, governou o Egito. Ele se tornou o fundador de uma nova dinastia, a dinastia ptolomaica. Ela duraria quase 3 séculos. Sob seu governo, o Egito manteve sua face, mas também adotou coisas novas. Gregos e egípcios viveram lado a lado, misturaram cultos, criaram uma nova mitologia. O Egito deixou de ser isolado, tornou-se uma encruzilhada de mundos. Mas tudo isso foi o prelúdio do fim. A última representante da dinastia, Cleópatra, inteligente, determinada, bonita, ela se tornaria um símbolo de resistência. Uma mulher que queria manter o Egito livre. Ela se aliou a Júlio César, depois a Marco Antônio. Mas Roma era mais forte. Em 30 a.C., Cleópatra cometeu suicídio. O Egito tornou-se uma província do Império Romano. Assim terminou o reino, que tinha mais de 3.000 anos. A terra de faraós, deuses, pirâmides e templos é agora parte de um império estrangeiro. Mas a memória não desapareceu. As areias guardavam segredos. As paredes silenciavam, mas não esqueciam. As múmias dormiam em suas tumbas, esperando por aqueles que ouviriam sua voz novamente. E essa voz será ouvida. Depois de Cleópatra, silêncio. Não literalmente não. A vida continuou. As pessoas continuaram a semear grãos, a fazer oferendas, a orar e a olhar para as estrelas. Mas no coração do Egito, um silêncio de outra natureza se instalou, o silêncio da submissão. Em 30 a.C., o Egito tornou-se uma província do Império Romano, não mais escolhia seus governantes, não mais escrevia leis. Sua voz silenciou na sala de assembleias, mas continuou a ressoar nos templos. Os romanos respeitavam o Egito, admiravam sua antiguidade, seu conhecimento, seus deuses. Imperadores como faraós faziam oferendas em Karnak e Luxor. Até mesmo César se curvou diante da grandeza do Nilo. Alexandria, fundada pelo grande macedônio, tornou-se o centro cultural e científico do mundo. Aqui ficava a biblioteca, o coração do conhecimento antigo. Aqui o pensamento trabalhava, tratados eram escritos, mapas eram criados, os céus eram estudados.
Estudiosos, filósofos, poetas, matemáticos afluíam para esta cidade, onde Oriente e Ocidente respiravam o mesmo vento. Mas o Egito, como parte de Roma, já não vivia sua própria vida. Seu papel era prático: pão, linho, papiro. Sua terra, um recurso. Seu espírito, história. Com o advento do cristianismo, o mundo do Egito começou a mudar novamente. Os primeiros cristãos apareceram aqui já no século I d.C. Acreditava-se que o próprio apóstolo Marcos trouxe a Boa Nova para Alexandria. Roma ainda adorava seus deuses, enquanto no Egito, as primeiras comunidades cristãs já começavam a se formar. Séculos se passaram. O império desmoronou. No século IV, o mundo romano se dividiu em Ocidente e Oriente. O Egito caiu sob o domínio de Bizâncio. Até o final do século IV, práticas sacerdotais ainda sobreviviam em templos individuais, mas logo cessaram. Múmias ainda repousam nos tesouros. A antiga fé não desiste em silêncio. Mas um novo golpe chega, não com a espada, mas com a fé. No século VII, o Islã nasceu na Península Arábica, uma grande religião que trouxe monoteísmo, lei, palavra. Em 646, o Egito finalmente passou para o domínio dos árabes. O califa Omar tomou posse do país, onde a areia preserva o passado e o céu já reflete o futuro. Os antigos templos gradualmente se esvaziaram. A língua dos hieróglifos caiu no esquecimento. As palavras gravadas nas paredes tornaram-se um enigma. Os deuses cujos nomes uma vez começaram o dia não são mais invocados. Mas isso não é morte. É um sonho, porque o Egito não desapareceu. Ele simplesmente se retirou para dentro de si. Ele se tornou aquele que espera. Sob a terra, tumbas e templos. Sob uma camada de areia, cidades inteiras. Sob o véu de novas religiões e costumes, o antigo espírito, tão antigo quanto a própria terra. E um dia, depois de séculos, esse espírito despertará. Às vezes, para ouvir uma voz, é preciso silêncio. O Egito permaneceu em silêncio por muito tempo. Seus templos estavam cheios de areia, suas estátuas quebradas, suas inscrições esquecidas. Mas durante todo esse tempo, ele esperou. Esperou que viessem aqueles que novamente olhariam para suas estrelas, ouviriam o sopro de sua terra e compreenderiam. A antiguidade não é o passado, ela é as raízes do presente. E assim, o século XIX. O vento da mudança varreu a Europa. Estudiosos, artistas, poetas voltaram seus olhares para o Oriente. O Egito novamente atraiu a atenção. Suas imagens penetraram na pintura, arquitetura, literatura. E não apenas um interesse começou, mas uma verdadeira egiptomania, uma paixão por enigmas, por pirâmides, por faraós. Mas tudo começou um pouco antes. Em 1798, uma expedição francesa liderada por Napoleão chegou ao Egito. Junto com os militares, cientistas partiram. Em 1799, eles encontraram algo que mudaria tudo, uma tábua negra inscrita com 3 tipos de escrita. A Pedra de Roseta. Nela, o mesmo texto, em grego, em demótico e em hieróglifos. O grego era compreensível, e isso se tornou a chave. Decodificar as escritas esquecidas significava devolver a voz a uma civilização inteira. E Jean-François Champollion conseguiu. Em 1822, ele apresentou suas descobertas sobre a decifração dos hieróglifos, que ele finalmente publicou em 1824. O Egito começou a falar, com suas próprias palavras, seus próprios nomes, sua própria memória. As paredes silenciosas dos templos tornaram-se livros. A pedra,
uma contadora de histórias. A partir desse momento, uma nova era começou, a era da arqueologia. Cientistas de todo o mundo foram para o Vale do Nilo. Necrópolis foram escavadas, tumbas abertas, papiros recuperados. Tudo o que a Terra havia preservado por séculos agora veio à luz. Um dos eventos mais sensacionais, a descoberta da tumba de Tutankhamon. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter e seu patrono Lord Carnarvon encontraram o enterro intocado do jovem faraó. Atrás da porta, maravilhas, ouro, estátuas, carros, joias, trono, sofá, máscara, o rosto do rei congelado no tempo. O Egito parecia exalou este momento como um sopro após milênios. O mundo ficou abalado, falou-se da maldição dos faraós, de misticismo, de segredos, mas algo mais importante. O Egito voltou a viver aos olhos da humanidade. Artistas pintaram pirâmides, compositores escreveram óperas, arquitetos construíram casas no estilo egípcio. Livros, filmes, museus, tudo estava repleto da imagem desta terra antiga. O Egito, não apenas um país, tornou-se um símbolo do eterno. Mas por trás desse entusiasmo, também um dever. A arqueologia aprendeu a não ser uma caça ao tesouro, mas um cuidado com a memória, respeito pela cultura, compreensão de que cada sepultamento não é uma exposição, mas a história de uma vida, uma fé, um amor e uma dor. A cada nova descoberta, o Egito se aproximava, não como uma terra de mistérios, mas como história humana, no alento, na busca pela imortalidade, na saudade da luz. Os templos falavam de deuses, as tumbas de medo e esperança, as estátuas de orgulho e os papiros de conhecimento, amor, cuidado e vida. O Egito não era mais uma terra silenciosa. Voltou a falar. Não alto, não exigente, mas lenta, suavemente, como um sussurro. E aqueles que ouviram, ouviram. O vento no deserto nunca para. Ele vagueia entre os grãos de areia, como entre as linhas de um livro antigo. E parece que a própria terra do Egito ainda respira, lenta, profundamente, como uma pessoa imersa em um sonho. Milhares de anos, milhões de vidas, e tudo como um longo suspiro, cheio de sol, água, pedra e silêncio. O que é o Egito? Não é apenas terra, não apenas templos e pirâmides, não apenas múmias e afrescos, amuletos e hieróglifos. O Egito é a ideia de que o homem pode ser parte do eterno, que ações, palavras e sonhos podem sobreviver à morte, que a ordem é mais importante que o poder e a harmonia, o fundamento do mundo. Os egípcios acreditavam que a vida não termina, que a morte é apenas uma porta, que além dela está o mesmo mundo, apenas mais puro, mais claro, mais eterno. Os campos de Iaru, um reflexo espelhado da aldeia natal, a mesma margem, as mesmas árvores, os mesmos rostos. O paraíso é o retorno, um lar ao qual se pode retornar um dia, se tiver vivido em harmonia com Maat. E talvez seja precisamente por isso que sua arte, seus textos, sua arquitetura são permeados por um desejo de completude. Em cada sala de templo, simetria; em cada inscrição, o pensamento do tempo; em cada pedra, uma tentativa de reter o que escapa. Não apenas deixar um rastro, mas torná-lo eterno. Não sabemos os nomes de todos que construíram as pirâmides, quem pintou as cenas nas paredes, quem compôs hinos aos deuses, quem teceu coroas de lótus, mas vemos seu trabalho, e através desse trabalho, suas almas. O Egito nos ensinou que a imortalidade não é um mito, é memória,
transmitida através da ação, através da palavra, através do olhar. Hoje, de pé ao pé das pirâmides, contemplando a máscara de Tutancâmon ou examinando os afrescos na tumba de Nefertari, sentimos um toque de algo maior. De uma humanidade que há muito tempo se foi, mas que ainda vive dentro de nós. Porque o Egito não é apenas o passado, é um espelho. Ele nos mostra quem somos, ele mostra como buscamos sentido, como construímos, amamos, acreditamos, tememos, sonhamos e como, apesar de tudo, aspiramos à luz. E nisso reside sua eternidade. Que as estrelas sobre o deserto sejam silenciosas, que os templos sejam destruídos, que a areia cubra as cidades, mas o sopro do Egito permanecerá. Em cada um que ouvir seu chamado, em cada um que olha para o silêncio e ouve uma voz dentro dele, e assim a noite cai sobre o Nilo. A palavra cede ao silêncio. No coração, paz. E lá fora, talvez, uma estrela. E se você escutar, em algum lugar profundo, o sussurro do antigo Egito ainda ressoa. Boa noite.